Olá, estudantes do 8º ano. Eu sou a professora Alceni e na aula de hoje de Educação Financeira nós vamos falar e compreender o que é um planejamento financeiro. Então, o que você vai ver nessa aula? Compreender o que é um planejamento financeiro, identificar formas de fazer um planejamento financeiro. Nós vamos compreender como o planejamento financeiro auxilia no controle orçamentário. Aqui é meio, né? O que é um controle orçamentário? O que é um orçamento se eu estou fazendo um planejamento? Orçamento é o que eu tenho de receitas e despesas. Planejar é prever o que poderá acontecer com o meu orçamento, com o tanto de dinheiro que eu tenho. Acompanhe. O Beto teve uma aula de planejamento financeiro e quando chegou em casa decidiu começar a colocar em prática o que ele havia aprendido. Por isso ele sentou com os seus pais e irmãos e falou um pouco sobre o que o professor ensinou e como eles poderiam se organizar melhor financeiramente, tendo um planejamento bem alinhado. Gente, vocês estão no 8º ano, vocês já estão aprendendo orçamento financeiro. Vocês podem, num final de semana, que vocês estiverem com a família inteira, comentar, né? Olha, eu estou aprendendo na aula de educação financeira como fazer um orçamento, um planejamento. Pai, mãe, nós temos isso na nossa família? Se não, vocês podem dizer o quanto é importante e nessa aula vocês vão aprender como fazer esse planejamento. Vamos lá, o que é então um planejamento financeiro? O que a família do Beto pode fazer para começar a montar o seu planejamento financeiro? A primeira coisa é o seguinte, é a gente entender o que é fazer um planejamento financeiro ou ter um planejamento financeiro na minha casa, na minha família ou meu. Eu posso ter um planejamento financeiro só meu, a gente chama de orçamento pessoal. Quando o orçamento é da família, vira um orçamento familiar. Nada mais é esse planejamento do que nós organizarmos, ou seja, é organizar o seu orçamento. Ganhos, gastos, economia e investimento. Então eu vou organizar tudo aquilo que eu ganho, tudo aquilo que eu gasto, quanto eu consigo guardar e quanto eu consigo investir em outros bens ou em bancos. A família de Beto pode começar o planejamento colocando tudo no papel. Essa é a grande lição. Anota tudo. Tudo no papel. Ah, professora, ninguém mais usa papel. Tudo bem, vocês vão ver que no final eu vou deixar o link de uma tabela que vocês podem baixar no Excel. Quem tem já mais intimidade com o uso de computador, com o uso de planilha eletrônica. Depois que eu anoto tudo no papel, eu monto uma tabela. Essa tabela, pessoal, vem pronta lá no Excel, tá? Listando o fluxo de dinheiro na sua casa. O que é fluxo? Entradas e saídas. É como o dinheiro se movimenta dentro da minha casa. Aonde que ele entra, quem são as pessoas que trazem esse dinheiro para casa e por onde ele sai, né? Quais são os gastos que tem na minha casa. O planejamento financeiro pessoal é cada dia mais relevante na vida das pessoas. Relevante é importante. Então, cada vez mais é importante que eu tenha um orçamento pessoal. É perceptível, a gente pode notar a diferença entre aqueles em paz com o seu bolso e aqueles que lutam para esticar o salário e chegar ao fim do mês. Isso aqui é uma situação do Cerbasi, que é autor de um livro também. Pessoal, quantas vezes a gente ouve dizer terminou o meu salário e o mês ainda não acabou? É muito normal isso, né? O que está acontecendo? Isso não é aquelas pessoas que estão em paz com o seu salário ou com o seu rendimento. As que estão em paz, chega o fim do mês ainda sobra. As que lutam para esticar o salário é as que estão com problema. O salário acaba antes do mês. Agora eu pergunto, você tem um planejamento financeiro? Como você monta o seu planejamento financeiro? Caso não tenham ainda um planejamento financeiro, de que forma você poderia começar a montar? Dá uma olhada aqui, ó. O planejamento financeiro tem praticamente 4 itens que a gente deve seguir. De forma bastante simples, nós podemos falar o seguinte. Primeiro, eu listo a receita. O que é isso? Eu vejo de todas as maneiras que o dinheiro entra na minha casa. Salário do meu pai, ou o meu dinheiro. Vamos falar do meu dinheiro. O meu salário,
Aí, fim de semana eu trabalhei ajudando na festa de alguém, ganhei uma taxa lá de R$50. Enfim, tudo que eu ganho. Ah, minha avó veio me visitar, me deu 10ão. Isso é receita. Aí eu preciso gastar tudo que eu gasto. Gastar não, listar tudo que eu gasto. Mas é tudo, gente. Eu fui na banquinha do seu Zé do outro lado da rua comprar um pirulito, eu tenho que anotar, eu gastei num pirulito. Porque eu preciso saber aonde eu estou gastando o meu dinheiro. Aí eu tenho que listar as economias. Quanto eu consegui gastar, quanto eu já tenho guardadinho lá, ou no meu cofrinho, ou num potinho, ou dentro de um livro, ou se eu já sou maior de idade, num banco. E por último, listar os investimentos. Para nós, investimento, né, para vocês no 8º ano, investimento ainda é uma coisa mais para o futuro, mas a família de vocês já pode ter investimento. Vamos olhar a tabela aqui. Então eu vou montar receitas, despesas, economias e investimento. Esses são os 4 tópicos principais que eu preciso ter na minha tabela. Pessoas que não têm um planejamento financeiro não compreendem a relação entre seus gastos e seus ganhos. Não é que elas não compreendem, na verdade elas não percebem. Porque se eu não sei quanto eu ganho, muito menos eu sei quanto eu gasto, ou muito menos eu sei aonde o meu dinheiro foi parar. Então a gente diz que essas pessoas, elas não compreendem, porque elas não fazem essa relação em colunas para ver onde o dinheiro está entrando e onde está saindo. E geralmente não se preocupam em começar a economizar até que um dia elas decidem comprar um produto mais caro, como um smartphone, e percebem que não tem dinheiro suficiente para isso. Como assim? Posso comprar financiado? Claro que pode, mas se eu já tenho meu controle financeiro e todo mês eu consigo economizar um pouco, a hora que eu quiser comprar um smartphone, eu vou lá, retiro da minha economia, pago à vista, ganho um desconto. Então essas pessoas que não fazem esse controle correm o risco de se endividar comprando com o cartão de crédito e parcelando o item em diversas vezes. Agora eu quero saber, como está o planejamento financeiro seu e da sua família? Será que vocês têm um planejamento financeiro? Se não tem, é hora de começar. As finanças na sua casa estão em ordem ou poderiam estar melhor? Será que você sabe se na tua casa está faltando ou sobrando dinheiro? Se você pode ajudar a economizar em alguma coisa para reduzir gasto? Às vezes é um tabu falar sobre orçamento financeiro nas famílias. Não tenham medo, é um assunto importante a ser discutido na vida de todos nós brasileiros. Quando é o melhor momento para começar um planejamento financeiro? Hoje, agora. Eu não trabalho. Ah, mas algum dinheiro você tem na tua mão, né? Algum dinheiro você sempre ganha, ou do teu pai, da tua mãe ou de alguém. Bom, o planejamento financeiro deve fazer parte da vida das pessoas a partir do seu primeiro acesso a alguma fonte de renda. É o que a prof falou. Lembrando que o planejamento financeiro deve ser feito independente se há o desejo de comprar alguma coisa. Não é só porque eu quero trocar meu celular que eu vou fazer o planejamento. Eu tenho que ter um planejamento porque é importante, eu preciso entender a importância disso para a minha vida no futuro. Porque o planejamento serve para verificar receitas, despesas, economias e investimentos, dando controle e equilíbrio para a vida financeira das pessoas. Vamos acompanhar aqui. O Rafael é empreendedor. Ele possui um negócio de conserto de pipas. Ele sempre gostou de soltar pipas, aprendeu a fabricar o produto e é ótimo no que faz. Por isso, seus colegas de escola e amigos da vizinhança sempre pedem para ele consertá-las quando elas estragam. O valor do conserto é R$10 por pipa. E o negócio do Rafael deu muito certo. Em um mês ele consertou 12 pipas, porém ele gastou todo esse dinheiro com o seu lazer. E Rafael não pensou que tinha que economizar. Do jeito que ele ganhou, ele saiu gastando. Olha lá, R$10 o valor de cada conserto. 12 pipas, ele lucrou 120. Mas ele também gastou 120, porque tudo que ele ganhou, ele gastou. Não sobrou nada, ele gastou tudo. E agora? No terceiro mês de trabalho do Rafael, ele continuava consertando em média 12 pipas por mês e gastando todos os seus rendimentos. Porém, passando em frente a uma loja de celular no shopping, ele viu um smartphone pelo preço de R$599 e pensou: nossa,
Com esse celular eu poderia fazer uma conta no Instagram, tirar umas fotos legais e fazer uns vídeos bacanas das minhas pipas. E além de consertar pipas, também vendê-las. Ó, ele está com um pensamento de empreendedor, ele já quer mais. Contudo, Rafael se deu conta que ele não tinha dinheiro para comprar o celular. Claro, porque tudo que ele ganhava, ele gastava. Então, olha lá, ele ganhava, digamos assim, R$ 1.212 foi o que ele fez durante os meses, né? Ele ganhava 12 por mês. Ele gastou 95, 75, 450, 400, tinha de economia 192 só. Então, ele tinha 1.212, gastou 1.020, nesse tempo todo ele só tinha conseguido gastar 192 reais. Como que o Rafael pode fazer para reverter isso? Vamos pensar e eu quero que vocês respondam no caderno de vocês. Qual a diferença entre quem tem um planejamento financeiro e quem não tem? Segundo, sem um planejamento financeiro, é possível viver uma vida financeira tranquila? Por quê? Já volto.
Anotaram no caderno de vocês? Será que a solução, ou o que eu penso, é exatamente a solução e o que vocês pensam? O que eu queria que vocês fizessem? Que vocês escrevessem para mim qual a diferença entre quem tem um planejamento financeiro e quem não tem. Vocês vão responder assim, óbvio, né, professora? É tem e não tem. Não, o que eu quero saber é o seguinte, qual a diferença na vida? O que muda na vida, no orçamento familiar de uma pessoa, quando ela tem um planejamento financeiro e quando ela não tem? Quando simplesmente ela não controla o dinheiro, tudo que ela tem no bolso ela gasta, ela não se preocupa se amanhã ela vai ter dinheiro ou não, ela tá naquela história, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pessoal, não, eu tenho que ter. E segundo, sem um planejamento financeiro, é possível viver uma vida financeira tranquila? Por quê? Vamos lá. Respondendo ao número 1, o planejamento financeiro é responsável por dar equilíbrio e controle financeiro para as pessoas, de modo que através dele evita-se despesas em excesso, tentações, auxiliando na economia e investimento. O que a gente está querendo dizer com isso? Que a partir do momento que eu tenho um equilíbrio, que eu tenho um controle financeiro na minha vida, eu consigo até viver mais calmo, mais tranquilo. Quantas vezes a gente vê os adultos, e às vezes até vocês, né? Eu tenho uma conta para pagar e não tenho dinheiro. Isso gera preocupação, isso gera estresse. E quando a gente está estressado, quando a gente está preocupado, a gente às vezes toma decisões erradas. Então o controle financeiro, o planejamento financeiro vem exatamente para isso, para dar um equilíbrio, não só financeiramente, mas um equilíbrio na vida das famílias. Por quê? Gente, eu preciso saber quanto eu ganho, eu preciso saber aonde eu gasto o meu dinheiro. Às vezes, aquele gasto bobo de ir na padaria, comprar pão e voltar com pão, com doce, mais alguma coisa, se de pão eu gastaria R$5, eu gastei 9, 10, se eu faço isso todo dia, lá no final do mês, pode ser uma pequena despesa, R$4, R$5 por dia. Multiplica isso por 30 dias, vê lá no final do mês quanto isso vai fazer falta, às vezes, no meu orçamento. Justamente nesse mês que eu gastei todo dia na padaria a mais, a conta da luz veio mais alta e eu não planejei para isso e eu vou ter que cobrir e vai me gerar estresse. Então, o principal do planejamento financeiro é esse, é me dar um controle, é deixar claro para mim num papel ou numa planilha aonde é que eu gastei o meu dinheiro, para poder tomar a decisão de poder cortar esses gastos. Voltamos aqui. A segunda eu queria saber, sem um planejamento financeiro, é possível viver uma vida tranquila? Por quê? Eu acho que com a primeira a gente já responde, né? Mas enfim, sem um planejamento financeiro, as pessoas estarão sempre correndo o risco de acontecer um descontrole das finanças. E mesmo tendo fontes de renda estáveis, a pessoa pode se endividar ou ficar sem uma reserva financeira para imprevistos e emergências. Então, planejamento financeiro é essencial na nossa vida. Nesse vídeo, nós falamos sobre planejamento financeiro e a sua necessidade em nossa vida. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.